Pode ir, Gil. Como o novo normal impacta na inteligência urbana? Já começou difícil essas perguntas. Antes do processo de pandemia, nós falávamos muito sobre a importância de entender a cidade, entender quais são as necessidades que o território tem e que isso deveria acontecer a partir de dados levantados com base no contexto do local, não achômetros. E hoje, pós o processo de pandemia, ou nos preparando para a passagem desse processo de pandemia, me parece que isso é ainda mais importante. Lidar com esse futuro incerto, lidar com esse sem luz no fim desse túnel, tendo que andar no escuro e sem saber onde a gente vai chegar, nos dá medo, ansiedade, sabe? Tem dias que dá vontade de dizer para tudo que eu não quero continuar, né? E tá tudo certo. Então, eu gosto muito da palavra confiar porque ela se aproxima muito da palavra fé, né? Que é uma palavra mais mística, mais religiosa, enfim, mas que no final das contas elas dizem a mesma coisa, que eu tenho que olhar para a minha pessoa, para as atitudes que eu tenho e ter a tranquilidade de que eu estou fazendo o meu melhor e o resto não depende de mim. O resto depende do sistema. Hoje eu escutei uma frase que a pessoa falou assim: nem otimista, nem pessimista. Nós temos que nos posicionar no realista. Temos que entender que é uma situação real e que provavelmente vai se repetir, mas com esperança. É como se a gente tivesse tomado um catalisador, assim, um acelerador dos processos. Por mais que a gente olhe na rua e não veja isso claramente com atos, com comportamentos das pessoas, internamente essas coisas estão acontecendo como nunca aconteceram. Eu acredito nisso. Algumas coisas que a gente precisa resolver na vida, a gente protela, né? Nós botamos para baixo do tapete, a gente finge que não tá vendo, mas a gente faz para não encarar, né? Ou às vezes tem tanta coisa para encarar, né, que a gente tenta filtrar e fazer algumas antes e outras depois, né? E parece assim que o processo da pandemia, ele tá nos colocando contra a parede, assim, né? Olha para isso, olha para isso. A dor que nós estamos vivendo, a dificuldade que a gente está vivendo vai durar tanto tempo quanto for necessário para que a gente se desapegue de algumas coisas que não nos fazem bem. São mudanças necessárias, apesar de bastante doloridas. Então, o posicionamento que nós estamos dando dentro da Biosplena é exatamente este, de ter a consciência de que este processo nos trouxe aprendizados e que não adianta nós ficarmos batendo de frente e negando essas percepções que a gente teve nesses últimos tempos. A Biosplena não tem mais o seu escritório físico, a gente ainda tem um endereço, porque a gente chegou à conclusão que ele não fazia mais sentido. Mas a gente mudou o nosso jeito de ser, de se organizar em função da pandemia. Eu acho que tem coisas boas disso? Claro que tem. Para quem é líder, para quem exerce liderança, se dá por conta que tem que dar uma autonomia para que as pessoas tentem sozinhas, quebrem a cara, levantem e continuem, né? Então acho que é um aprendizado bacana que eu tô tendo e talvez outras pessoas estão tendo, né? Há uma lógica de tudo isso acontecendo, né? Há uma interconexão dessas pessoas, dessas coisas que faz com que a roda continue girando, independente da posição que tu esteja. Eu tô lendo sobre economia circular, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. Na verdade, o entendimento de que é cíclico, de que as coisas voltam, às vezes num círculo mais aberto, às vezes num círculo mais fechado. Quanto mais aberto, mais elementos tem esse círculo, né? Mais coisas e mais ele se retroalimenta e volta para o seu processo. Mas a gente ainda, né, na questão das cidades, na forma das nossas relações, nós acreditamos que é linear, que os nossos processos são lineares, que eles têm um ponto de chegada e um ponto de final que não se encontram, e na verdade não é isso, né? Acredito que a questão do morar será uma das grandes mudanças que nós teremos no pós-pandemia, porque as pessoas entenderam que a casa, a sua residência, pode integrar
várias atividades que antes a gente fazia fora de casa. E isso vai demandar estruturas residenciais um pouco diferentes. Talvez não do tamanho que muitas pessoas estão dizendo, que agora nós vamos sim querer morar em condomínios fechados, agora nós vamos sim querer ter grandes casas com grandes pátios e tal. Todos nós queremos esse conforto, obviamente, mas até que ponto isso é sustentável? Hoje eu me dou por conta a qualidade de vida que eu tenho melhorada em função de eu não precisar me deslocar tanto, em função de eu não estar sempre em aeroporto. Eu vivia com dor nas costas, eu vivia com várias dificuldades por ter que me deslocar dessa maneira.